Boa tarde, vamos às nossas reflexões do estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. O livro sob análise e momentos de saúde e de consciência. Estamos na segunda parte do livro, que aborda a parte referente à consciência. Hoje será o capítulo 2, comportamento e consciência. Sempre lembrando que estudos anteriores se encontram no canal Conexão para a Luz no YouTube. E vamos para a nossa introdução, um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Extraída do livro O Evangelho por Emmanuel, comentário às cartas de Paulo, a passagem de Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Jesus opera em nós o amor ao bem e as disposições renovadoras da fé, acrescentando-nos a sede de luz. No entanto, cabe-nos operar, por nossa vez, a transformação de nossa existência e de nossa alma, a fim de que os valores do céu nos sublimem a vida. Quando Emmanuel lembra aqui no início da mensagem, desse trecho que separamos, Jesus opera em nós o amor ao bem e as disposições renovadoras da fé. Essa atuação, ela se dá desde a assistência dos espíritos benfeitores, ao nosso anjo da guarda, o espírito protetor, que busca, nos momentos em que oferecemos receptividade às suas orientações ou sugestões, realizarem esse trabalho de Jesus ao nosso lado, em nós. Mas há uma parte indispensável para o êxito dessa assistência. A concordância do nosso livre-arbítrio, em de fato desejarmos que essa atuação se traduza em realização exitosa. Por isso, Emmanuel diz, acrescentando-nos a sede da luz, no entanto, cabe-nos operar por nossa vez. Essa é a parte indispensável nossa. A transformação de nossa existência e de nossa alma, a fim de que os valores do céu nos sublimem a vida. Então, estando esclarecidos, como agora, pelas informações que Emmanuel nos traz, de que é essencial ao êxito do amparo espiritual que recebemos, a adesão do nosso livre-arbítrio, do fato de realmente nos abrirmos às possibilidades de transformação, intensificando essa conexão com a espiritualidade elevada. E o resultado disso, a fim de que os valores do céu nos sublimem a vida. Como precisamos que isto aconteça? Estando no mundo de provas e expiações, aonde o materialismo impera, aonde os desequilíbrios morais e o afastamento das leis de Deus exercem verdadeiro império, é imprescindível a nossa boa vontade em acolher, em estar sensíveis às sugestões, às orientações
dos espíritos guias e protetores nossos. Vamos então para nosso tema central: conhecimento e consciência. Separamos algumas passagens do capítulo 2, que tem esse título, mas lembramos, o ideal é a leitura de todo o livro. O que podemos fazer é separar algumas passagens para comentarmos, de forma a que o estímulo para a leitura do livro esteja sempre reacendendo-se naqueles que nos acompanham. E começa Joana, através de uma análise cuidadosa do comportamento humano, Jung constatou que em todos os povos há uma predominância de crença em 3 fatores principais: Deus, a sobrevivência da alma e a ação benfazeja pelo próximo, tanto quanto a si mesmo. Então, essa constatação realizada por Jung, ela evidencia toda uma conexão que a psicologia junguiana tem com a espiritualidade. Então, Deus, a sobrevivência da alma e a ação benfazeja, a caridade pelo próximo, tanto quanto a si mesmo. Esses 3 fatores predominantes. E vejam só, no comportamento, na cultura de todos os povos, variando de denominação e forma de aceitação, de filosofia e de fé religiosa, esses três princípios são fundamentais: a sustentação do grupo social e a felicidade individual. São esses conceitos básicos que serviram de suporte à ética e ao pensamento filosófico. Então, Joana aqui destaca que essa constatação referida por Jung, ela se traduz em conceitos básicos que serviram de estrutura, de suporte à ética e ao pensamento filosófico. Isso é muito importante, essas primeiras colocações que Joana faz, para que, em seguida, ela entre com os aspectos da psicologia espírita e se perceba que já na psicologia junguiana, isso já era assunto tratado, referido, e que agora, com a revelação espírita, passa a ganhar ainda mais embasamento e sustentação. Jung tentaria explicar a crença, em vez de haver surgido no indivíduo e transmitido às gerações sucessivas, tem a sua causalidade na origem espiritual da vida, que permanece em germe no processo da evolução até o momento, expressando-se na consciência atual. Então, isso é muito positivo, é muito bom, né? Sabermos que as abordagens trazidas pela revelação espírita sobre a importância da vivência da mensagem do Cristo, sobre a importância de buscarmos os estudos
as bases da moral cristã, na reencarnação, na existência de Deus, em todos aqueles fatos que depois constituem a estrutura espiritual de todas as grandes religiões da humanidade. E aqui um acréscimo. A causa disso não seria, como alguns filósofos materialistas dizem, utilizando-se da expressão a religião é o ópio do povo, como se não passasse de algo construído pela imaginação popular e disseminado ao longo, né, de todo o processo evolutivo da criatura humana, como sendo apenas um produto que facilmente se atribuiria à fantasia ou à ilusão para a criatura humana conseguir enfrentar as vicissitudes e adversidades da vida como que entorpecida e não tendo, portanto, uma base real de sustentação para os princípios espirituais. Mas o próprio Jung já começava a tratar essas questões que aqui muitas vezes nós recebemos na psicologia espírita aprofundamentos. O eu profundo, o self, o si, que já falamos diversas vezes nesses estudos de Joana, fazem parte da psicologia junguiana. Então, a causalidade não é na cabeça das pessoas, é de origem espiritual. É da realidade transcendental que todos nós trazemos, porque de lá viemos. Através dos tempos, os espíritos missionários mais evoluídos tomaram esses princípios e os desdobraram, apresentando-se nas várias formas de crenças e religiões, com os cultos compatíveis ao estágio cultural de cada época, povo e raça. Então, os espíritos missionários mais evoluídos tomaram esses princípios e os desdobraram, apresentando na contextura das várias religiões e cultos existentes na Terra, respeitando os aspectos antropomórficos, culturais, sociais de cada um povo, mas na essência tratando das mesmas questões. É por isso que a base do cristianismo, do hinduísmo, do brahmismo, né, do budismo, tem por estrutura o amor, mesmo que na utilização de outros versículos, aliás, de outros vocábulos, mas transmitindo a mesma ideia. Esses princípios permitem uma plena integração da criatura com o seu Criador, consigo mesma e com outro ser, sem cuja identificação a felicidade se lhe torna impossível. Então, esses princípios que são especificados aqui no item anterior, que se desdobram
e que se apresentam nas religiões, né, a crença em Deus, a imortalidade da alma, ela tem um nível de integração entre a criatura e o Criador que torna viável a possibilidade da felicidade, não com bases naquilo que é apresentado pelo materialismo, porque a felicidade advinda de dinheiro, posse, satisfação instintivas e sexuais são temporárias, transitórias e vulneráveis na experiência humana. Mas a felicidade que atende a esses princípios que foram citados e que possibilita a criatura humana se perceber muito mais do que um simples instrumento material, um simples conjunto de órgãos destinados ao túmulo, como é colocado pelo materialismo, mas sim como o que de fato é um ser transcendente, advindo de uma realidade anterior ao berço e que tem por prosseguimento o retorno a essa realidade. Então, nesse aspecto, a criatura humana consegue realizar a felicidade possível sobre a Terra. O conhecimento da imortalidade conscientiza o ser para um comportamento ético elevado em relação ao seu próximo, tudo lhe fazendo conforme o padrão que lhe constitui ideal e que, por sua vez, gostaria de receber. É interessante aqui quando vai se alinhando a temática do nosso estudo, conhecimento e consciência. O conhecimento da imortalidade conscientiza o ser para um comportamento ético elevado. Em relação ao próximo, tudo fazendo conforme o padrão que ele constitui ideal, que por sua vez gostaria de receber. Então, há uma associação delicada e muito importante entre o conhecimento da realidade espiritual da vida e as possibilidades de sensibilização e mudança no comportamento por nós e que vai refletir o nível não apenas do conhecimento, mas da conscientização que esse conhecimento produz em nós. A visão imortalista enseja uma dilatação de objetivos em relação à vida, pois que logrado um patamar de valores e realizações. Outro surge atraente, propiciando novos esforços, que faculta o contínuo crescimento intelecto-moral do candidato decidido. Então, como é importante essa visão imortalista, que enseja uma dilatação de objetivos em relação à vida. De estarmos, mesmo durante a experiência reencarnatória, pensando, sentindo e agindo no mundo material, sem nos afastarmos da verdadeira conscientização de que somos espíritos em transição por um corpo material.
propiciando assim novos esforços que facultam o crescimento intelecto-moral. É uma consequência mesmo em cada um de nós. Afinal de contas, como diz o texto, conseguido, logrado um patamar de valores e realizações outro, surge atraente. Os objetivos, as metas nossas, deixam de ser puramente materiais, passam, sobretudo, a ter uma característica e gosto pelo transcendente, pelo espiritual. Várias áreas de atuação nossa passam a serem ensejos de degraus, de patamares às conquistas espirituais. E isso, num mundo tão tumultuado, pela ansiedade, pelo estresse, pela depressão, pelas depressões, é muito fundamental. Como precisamos ter metas e objetivos que não se limitem à existência do corpo físico, que transcendam a realidade puramente material e que sempre nos deixe numa conexão de via dupla entre atuarmos como espíritos encarnados, sermos instrumentos dos benfeitores espirituais, atuando por eles e ensejando um nível de enriquecimento no nosso dia a dia, nas nossas ações, que de outro modo não conseguiríamos. O conhecimento racional, lógico e emocional sobre Deus, sobrevivência e função do amor ao próximo, conscientiza o ser a respeito da sua humanidade e da destinação gloriosa que logrará no futuro. Esse é o último tópico que estamos abordando desse estudo. E aqui a referência a esse conhecimento racional, lógico e emocional. Então, as bases da psicologia junguiana passam a receber um conteúdo intensificador da sua realidade, no entendimento que nós passamos a ter na revelação espírita, assim como na psicologia espírita, essa que Joana de Ângeles nos traz, e que engrandece e fortalece muito as nossas noções sobre a existência de Deus, sobre a sobrevivência da alma, a morte do corpo físico e dos objetivos na vivência do amor, da caridade, na ação que passamos a estabelecer como novos hábitos, nos apontam e que nos fortalecem para a realidade essencial da vida, a realidade espiritual. Então, conscientiza o ser a respeito de sua humanidade, de sua destinação gloriosa que logrará no futuro. E como precisamos disso, meus amigos. Como precisamos estar diariamente absorvendo o alimento espiritual proveniente do estudo, do conhecimento da doutrina espírita, que vai nos fortalecendo, nos apresentando novas metas, novos objetivos na nossa vida
e que nos deixam um sabor e um gosto que só se planifica na realidade espiritual da vida. Agradecemos a você que nos acompanhou, ou venha nos acompanhar. Se possível, compartilhem esse vídeo, essas informações. Participe conosco na divulgação da doutrina espírita. Muita paz e muita luz.